A graça e a paz de Jesus, amados, retorno do nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo Miqueias, capítulo 5. E Miqueias, ele fala sobre o local do nascimento do nosso Salvador. Ele diz: tu, Belém, Efrata, você não é uma cidade importante entre os milhares de Israel, mas de ti sairá o Salvador. E Jesus, ele de fato, e a gente sabe disso nos evangelhos, que ele nasceu em Belém. Você sabe o que significa a palavra Belém? Significa casa do pão. Vou repetir: Belém significa casa do pão. Que nome apropriado para o local onde Deus fez nascer o Salvador. Quer dizer, aonde ele nasceu? Na casa do pão. A palavra de Deus, por muitas vezes, vai apresentar Jesus como o nosso alimento. E desde o Éden, ele é aquela árvore da vida que Deus tanto desejava que o homem comesse. E ele se apresenta depois como o pão vivo que desceu do céu. Quer dizer, Jesus vai se apresentar por várias vezes para nós como a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Ele diz: quem de mim comer, por mim viverá. Então nós precisamos nos alimentar. A palavra de Deus diz que não só de pão, do pão físico, viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E Jesus se apresenta como aquele que é a palavra, aquele que é a vida, aquele que é o caminho. Então, amado, ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. É interessante a gente perceber que Miqueias fala a respeito da sua origem. E ele, de fato, ele nasceu na casa do pão para ser pão da vida para nós. E você percebe que nas histórias de Jesus, quando Jesus ele está pregando num deserto para aqueles 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e as pessoas passaram ali dias junto de Jesus. E aí Jesus diz assim: olha, vamos dar para eles de comer. Os discípulos ficaram espantados, que foi achado entre eles foi um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus agradeceu e multiplicou aquilo, de forma que alimentou a todos e sobraram 12 cestos. Vocês sabiam que dias depois, um tempo depois, mais na frente, outra situação semelhante aconteceu. Só que dessa vez eram 4.000 homens. E Jesus disse assim: olha, vamos dar para eles de comer. E os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus: aonde é que nós vamos encontrar tantos pães no meio desse deserto? E na verdade eles já tinham esquecido da primeira multiplicação. Você percebe como nós temos uma memória espiritual às vezes fraca, uma fé que esquece das coisas. Quer dizer, Jesus tinha multiplicado já o pão para 5.000, ali o número ainda era um pouco menor, e eles fizeram a pergunta: como nós vamos alimentar esse povo? Quer dizer, houve um esquecimento do que Deus fez. E é interessante que Jesus multiplica e sobram 7 cestos. E a palavra de Deus fala mais adiante, ali no Evangelho de Mateus, que Jesus está num barco e ele faz um alerta para os discípulos. Ele diz assim: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E eles estavam achando que Jesus estava falando de pão. E Jesus se aproxima assim deles para perguntar: por que vocês estão discutindo? Né? Não, é porque nós esquecemos o pão. Ele diz: eu não estou falando de pão. Né? Assim, será que vocês não perceberam ali a multiplicação dos pães para os 5.000 e depois para os 4.000? Quantos cestos sobraram? Né? Quer dizer, ele está dizendo assim: vocês estão com a própria provisão dentro do barco. Qual é a preocupação de vocês com a provisão, com o pão? Pois eu quero dizer para você: Deus mandou Jesus para ser o suprimento completo para nós. E muitas vezes a nossa memória esquece as coisas que Deus fez e faz novamente por nós. Como fez diante dos discípulos, multiplicou o pão uma vez, multiplicou 2, e eles ainda estavam preocupados com o suprimento. Eu quero dizer para você: não se preocupe com o suprimento, não se preocupe, porque assim, se Jesus está ali, ele é o próprio suprimento, é ele que vai nos manter, é ele que vai nos impulsionar, ele é o pão da vida. Assim, Deus ofereceu esse pão para que aquele que coma não tenha fome, e ele como água para que aquele que beba não tenha sede. Quer dizer, ele é o suprimento
completo para as nossas vidas. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.